Ei, gente! Boa meia-noite para nós! Vamos hoje fazer o devocional do livro de Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao 29. Uma história muito polêmica que a gente vai aprender hoje. E como o texto é um pouquinho grande, já vou lendo sem enroleixos, ok? Versículo 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. O próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do seu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedires, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: o que eu pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se e apresentou-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa dos seus juramentos e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. E dessa história é uma história muito polêmica, porque nós vemos aqui, né, um líder que tinha uma vida familiar muito conturbada, e isso já era um acontecimento de outras gerações para trás dele. Era ele casado com a mulher do seu irmão, que o irmão também era meio parente da mulher, e a filha que dançou para ele era a filha do outro cara. Uma confusão familiar que essa família vivia, e João Batista, como pregava a respeito do arrependimento, havia denunciado o pecado do rei, né? E havia, diante do rei, em algum momento que ele deve ter se apresentado, constrangido o rei com os seus atos pecaminosos, com a sua postura incoerente com a vontade de Deus. E Herodes, ele acabou mandando prender João Batista, talvez por conta do seu desaforo, né, se assim foi, ou para impedir ele de ficar fazendo, né, esse tipo de movimento na cidade. O fato é que Jesus apareceu por ali e o rei Herodes começou a ficar incomodado com a possibilidade de João Batista ter se ressuscitado, e sendo que ele achou que já tinha zerado esse problema, né? Alguém que ficava o acusando. E o que eu quero trazer para nós aqui nesse texto é a respeito dessa postura de Herodes com relação às pessoas que carregam a palavra de Deus. Todas as vezes que nós pregamos a palavra, pregamos o arrependimento para as pessoas, muitas pessoas recebem essa palavra como um alerta, né? Uma salvação, uma oportunidade de um novo começo, mas tem muita gente que recebe como acusação, não se beneficia do efeito da palavra e acaba tornando a palavra como um peso para elas. E aí a pessoa acaba tomando atitudes como essa de Herodes, que achou, né, que prendendo João Batista e depois matando, estava livrando o problema dele, sendo que o problema dele não era João, o problema dele era o seu próprio pecado. E nós notamos isso, querido, muitas vezes no nosso meio, quando as pessoas elas tentam ter uma aparência de correção, de santidade, de fazer tudo certo na frente dos líderes religiosos, na frente dos pais. E quando essas pessoas de autoridade ou de referência de certo e errado não estão próximas, a pessoa começa a ter uma vida toda descambada, toda envolvida no pecado, toda perturbada nas suas decisões, e acaba que a pessoa que tem esse tipo de postura, ela vai se enredando, vai entrando num nó de que a vida da pessoa vai indo de mal a pior e vai tomando decisões baseadas na opinião de quem está envolvido no seu ciclo de pecado. Você vê aqui que o rei Herodes, as decisões dele eram baseadas no que a esposa dele pensava, no que a menina, né,
enteada, sobrinha dele queria, no que os convidados dele iam pensar. As pessoas que estavam envolvidas no ciclo de pecado dele tinham um poder nas decisões dele, mesmo que indireto, muito grande. Então, quando nós não temos um relacionamento perfeito com Deus, a palavra sempre vai vir para nós como uma acusação e não como libertação, não como um alerta. Todas as vezes que nós vivermos um tempo em que a nossa vida está distante do Espírito Santo, que a gente não recebe a palavra, não recebe a presença de Deus como algo que veio para nos libertar e sim para nos acusar, nós vamos ter os comportamentos semelhantes ao de Herodes, tomando decisões baseadas na opinião das pessoas que estão envolvidas no nosso ciclo de pecado, tomando decisões que vão levar a nossa vida cada vez mais para o buraco, né? Como a própria palavra diz, um abismo puxa outro abismo. Nós não vamos amar a Deus, nós não vamos conseguir odiar o pecado, vamos, né, estar sempre nos refugiando em satisfazer a nossa vida nos pecados e a nossa vida não vai caminhar para esse processo de progresso e libertação. Agora, se nós tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus, toda vez que o Senhor denunciar um pecado nosso, nós vamos encontrar ali um novo caminho de vida. Todas as vezes que nós passarmos, né, a tropeçar, mesmo que sem querer, sem muita intenção, cometer os nossos pecados, né, os pecados do cotidiano, ou seja lá do que for, nós vamos nos arrepender amargamente e vamos começar a tomar uma nova postura, porque vamos conseguir odiar o pecado. Quando nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus, a gente começa a alimentar uma vida dupla. Uma vida que ela tem que ter uma aparência perfeita na frente de pastores, pais, mestres, líderes. E quando essas pessoas de autoridade de certo e errado, elas viram as costas, a gente tem uma outra vida perversa, cheia de pecado, cheia de coisas que vão nos atrapalhar. Se nós não tivermos um relacionamento perfeito, genuíno, próximo de Deus, nós vamos o tempo todo nos prender à opinião das pessoas que estão envolvidas no nosso ciclo de pecado. Então, a mensagem que eu trago para você com esse devocional de hoje, busque um relacionamento com Deus. E quando a palavra de Deus, quando um líder espiritual seu, seja seu pai, seja seus pastores, seus líderes de célula, as pessoas que ajudam você na sua caminhada de fé, quando essas pessoas apresentarem para você um caminho errado que você tem, tome isso como um alerta, como uma porta de libertação, para que você viva a perfeita, boa e agradável do Senhor e não tenha que ficar aí preso nas garras do adversário. Essa é uma palavra que serve de despertamento para você. Ao terminar esse vídeo, faça uma oração. Sonde a sua vida e veja se você está tendo uma vida dupla e passe a querer viver uma única vida de santidade na presença de Deus, uma vida de busca, de caminhada firme na presença do Senhor. Peça ajuda aos seus líderes para te ajudarem a você se livrar do pecado e não fique tentando esconder deles para que você tenha que viver uma vida de aparência na frente de algumas pessoas e longe dessas pessoas, uma vida cheia de perversidades ou de ações em que o adversário te faz refém. Um beijo para você e até amanhã.